Moro em Akron, Ohio, e trabalho como filmmaker para eventos locais, casamentos simples, anúncios de restaurante, essas coisas que pagam as contas mas não rendem história. Pelo menos era assim até outubro do ano passado, quando topei registrar a reabertura do condomínio Brookstone, um prédio antigo que ficou anos fechado depois de um incêndio no subsolo. O lugar sempre teve fama ruim. Desses que o pessoal chama de amaldiçoado só para enfeitar conversa. Nunca dei bola. Sou cético. Ou, era. No dia da gravação, cheguei às 19 horas. A luz já tinha virado um azul profundo que grudava no concreto úmido dos arredores. A síndica me entregou um crachá provisório e pediu que filmasse alguns corredores, a área de convivência e o subsolo reformado. Tudo tranquilo. Ou parecia. Desde o início, percebi que a câmera não estava normal. O visor dava pequenas engasgadas, como se a imagem respirasse. Mas era sutil, nada que me fizesse parar. A lente nova aguenta até baixa luminosidade, então ignorei. O primeiro sinal de que algo estava errado veio no corredor leste. A temperatura caiu uns 5 graus de repente. Senti o ar mudar, pesado, como se alguém tivesse aberto uma porta de freezer. O corredor estava deserto, e silencioso demais. Nem o zumbido dos tubos fluorescentes eu ouvia. Tudo parecia abafado, como se o prédio segurasse a respiração. A gravação mostra tudo isso com clareza. Mas o que aconteceu depois, não. Eu virei a câmera para fazer um take do final do corredor, e juro que não ouvi passos. Nenhum. Mas, quando olhei pelo canto do visor, tinha um homem parado ali, completamente parado, a uns 10 metros de mim. Alto. Magro. Camisa social preta, amarrotada. O rosto, borrado, como se a câmera não conseguisse focar. Achei que fosse algum morador perdido, alguém tentando achar a saída. Fiz um aceno educado. Ele não respondeu. Só ficou olhando. Continuei filmando, porque profissional é profissional, mesmo quando algo incomoda. Dei alguns passos, cheguei mais perto. O ar ficou ainda mais gelado. Meus dedos começaram a arder de tanta frieza. Foi quando ele se aproximou. Sem barulho. Sem movimento claro. A gravação mostra ele dando um único passo, e no segundo seguinte, já estava a um palmo de mim. A mão dele tocou meu ombro. E aí, tudo que eu sei sobre esse momento, eu só sei porque assisti depois. No vídeo, quando ele me toca, minha imagem some. Literalmente some. Não é corte, não é erro. Posso ver o corredor inteiro, posso ver o homem parado na minha frente, mas eu não estou ali. A câmera estava presa no meu peito. Era impossível eu não aparecer. Segundos depois, a imagem cai no chão, como se eu tivesse desmaiado. Mas não fez barulho. Nenhum impacto. A filmagem só gira devagar, como se o mundo tivesse perdido peso. Nessa parte, juro que minha respiração aparece no áudio. É baixa, arrastada, como se eu estivesse escondido dentro de algum lugar estreito. Mas eu não lembro de nada disso. O que eu lembro é outra coisa, uma sensação de ser puxado para trás por uma força que não tinha dedos, não tinha forma, não tinha direção. Era como se uma parede tivesse me engolido. Acordei 1 hora depois, sentado no subsolo, com a câmera ao lado e o crachá quebrado. A síndica me encontrou e achou que eu tinha tido um mal súbito. Fingi que sim. Não tinha como explicar. Quando cheguei em casa e assisti a gravação, vi uma coisa no final. Depois que desmaio, ou desapareço, sei lá, o homem da camisa preta se vira para a câmera. E aí ele fala. Não é uma frase clara. É como se dissesse meu nome mastigado, como alguém tentando imitá-lo pela primeira vez. E a última frase, essa eu entendi perfeitamente. Você não devia ter voltado, Ita. Eu nunca tinha visto aquele homem na vida. Nunca. Antes de desligar a câmera, nos últimos 3 segundos, ele levanta a mão, a mesma que tocou meu ombro, e faz um gesto como se estivesse empurrando algo invisível em direção à lente. A imagem distorce. O áudio vira estática. E meu rosto aparece por meio segundo, atrás dele. Pálido. Olhar perdido. Como se eu estivesse preso em algum lugar que não era o corredor. Ou o mundo real. Quando aceitei continuar revisando aquelas imagens, o relógio marcava 3h17, o tipo de horário em que o silêncio parece escutar você de volta. Eu pausei o vídeo exatamente no frame em que o homem, identificado nos documentos como Sr. EM, 42 anos, tocava o poste. Ele não tinha expressão, não tinha pressa, não tinha qualquer reação humana normal. Era como se estivesse se aproximando do destino mais comum do mundo.
Mas a partir da última pausa, notei algo que só percebi porque avancei a gravação milissegundo por milissegundo. No exato instante em que sua mão se aproxima da superfície metálica, o contorno do corpo do homem começa a sofrer um atraso. Como se a imagem dele estivesse sendo arrastada, quadro a quadro, por algo que a câmera não conseguia acompanhar. Depois, a distorção avança como um rasgo. Primeiro nos dedos. Depois na mão. Depois no braço. Não era um corte abrupto, era um afastamento lento, paciente, quase estudado. O corpo dele desaparecia como um tecido sendo puxado para dentro de um espaço invisível. Um espaço que não pertencia à rua, ao quarteirão, nem à realidade registrada pela câmera. Eu travei quando os pixels começaram a se esticar, formando linhas verticais que se moviam em direção ao poste, como se o metal estivesse atraindo a forma dele. E então, por um único frame, um frame que não durou mais de 0,04 segundos, apareceu uma sombra. Não era humanoide. Não era proporcional. Parecia uma mistura de mãos sobrepostas, amontoadas, tentando empurrar algo de dentro para fora. O homem some logo depois disso. A câmera treme. E por fim, a imagem congela. Mas não foi isso que me fez recuar da tela. O arquivo tinha áudio, mesmo sendo uma câmera sem microfone. E quando ativei, ouvi um sussurro múltiplo, como se várias vozes dividissem a mesma garganta. Mais um. Falta pouco. A voz não vinha do poste. Vinha de trás da câmera. Como se o que quer que estivesse ali soubesse que estava sendo visto. Na parte final do documento, já nos laudos anexados, havia uma descrição policial breve, desconexa e escrita às pressas. O poste foi retirado do local. Ninguém da equipe permaneceu sozinho durante o transporte. Todos relataram sensação de presença. Objeto encaminhado para armazenamento em local sigiloso. Não abrir. O último item dizia: se alguém tocar, ele volta. E o pior? O arquivo que recebi tinha um código de rastreio. O mesmo código aparece colado na caixa que deixaram hoje de manhã na porta aqui de casa. O remetente? Nenhum. Mas o carimbo dizia: propriedade recolhida, não manusear. E agora estou ouvindo um som metálico, ritmado, vindo da sala. Um toque leve, paciente. Como dedos reconhecendo a superfície de um poste. O caso chegou até mim como chegam todos os arquivos que ninguém quer assumir. Sem assinatura, sem explicação, sem qualquer aviso que prepare o estômago. Apenas um pendrive preto, desafinado de tão leve, entregue num envelope sem remetente. Dentro, havia apenas uma pasta chamada Reflexo 07. E, dentro dela, um único vídeo. Antes de abrir, notei uma coisa incômoda. O arquivo tinha data de criação recente, mas a captura parecia ser de anos atrás, como se alguém estivesse restaurando algo que jamais deveria ser restaurado. O vídeo começava mostrando uma mulher seguindo sua rotina matinal num banheiro simples. Nada extraordinário. Água correndo, toalha pendurada, luz fria. Mas antes de 10 segundos, o primeiro detalhe aparece. A porta atrás dela está fechada. No espelho, está entreaberta. Avancei alguns quadros. A diferença continuava, o reflexo reproduzindo uma realidade alternativa, como se o espelho estivesse com uma mente própria. Só percebi o segundo detalhe quando dei zoom, atrás da porta entreaberta, apenas no reflexo, aparecia uma pequena mão, imóvel, repousando no vão como se aguardasse permissão para entrar. Não havia rosto, não havia corpo visível, apenas uma mão calma demais para uma criança. A mulher, alheia ao que o espelho mostrava, penteava o cabelo devagar, despreocupada. Mas no reflexo, a mão começou a deslizar para baixo, como se rastreasse o chão, como se seguisse o movimento do pé dela. Era como se estivesse escolhendo o momento exato. No vídeo seguinte, gravado 2 dias depois, a mulher parece mais cansada, mas segue sua rotina. Dessa vez, a porta real está aberta. Mas no espelho, está fechada. E a mão, que antes era só uma mão, agora revela algo mais. Uma silhueta pequena. O formato de um rosto borrado. Um volume que parece se aproximar do vidro, como se pressionasse a superfície por dentro. Quando dei pausa no instante exato, contei 5 dedos encostados diretamente no espelho, mas não na superfície real, apenas no reflexo. Como se a criança estivesse do outro lado, tocando de dentro. O terceiro vídeo grava um acontecimento que jamais deveria ser registrado. A mulher entra no banheiro às pressas, visivelmente irritada, gritando algo que o microfone não captou. Ela olha para o espelho, mas dessa vez não vê o próprio reflexo.
Vê apenas a criança, totalmente nítida. O corpo pequeno, magro demais, pele pálida, olhos negros como poços sem fundo. O vidro não mostra a mulher. Mostra apenas a criança encarando a câmera como se percebesse que havia alguém assistindo. Em seguida, algo queimarou meu estômago, a criança sorri. Não um sorriso infantil, era um gesto calculado, quase adulto, pesado, como se imitasse um comportamento que não entendia completamente. A mulher tenta fugir, mas a porta não abre. No reflexo, a criança ergue a mão e a coloca sobre o vidro, e a imagem vibra como se o espelho tivesse elasticidade. A cada vibração, o corpo da mulher fica mais transparente, como se sua existência estivesse sendo apagada daquele lado. Quando o reflexo estabiliza, a criança está sozinha. E a mulher desapareceu. No último frame, antes de o vídeo terminar abruptamente, a criança levanta o rosto e olha diretamente para mim. A expressão muda de um sorriso para algo difícil de decifrar. Não era raiva, nem alegria. Era reconhecimento. No final da pasta, havia outro arquivo. Um arquivo de texto. Apenas uma frase. Ela saiu do lado errado. Agora só falta você. Antes de fechar tudo, notei que a câmera do meu notebook refletia na janela ao lado. E por um instante, só por um instante, eu juro que vi uma mão pequena descansando no vidro atrás de mim. Depois daquele último frame, a criança olhando direto para mim, passei a noite inteira tentando me convencer de que era só um truque de edição. Edição avançada, distorção de imagem, manipulação digital. Só que nenhuma explicação técnica apagava a sensação de que algo puxava meu olhar de volta para o reflexo da janela. Eu tentei dormir. Tranquei a porta. Cobre o espelho do quarto com um lençol. Desliguei o computador. Mas às 3h17, o horário que aparece no rodapé dos vídeos, fui acordado por um som seco, como um toque leve no vidro. Aquela batida típica de unha curta. Apenas um toque. Só um. Mas suficiente para cortar o ar. Levantei atordoado, com o corpo tenso, e percebi o detalhe que me desmoronou. O lençol que eu tinha colocado sobre o espelho estava no chão. E o vidro estava completamente embaçado. Não como vapor de banho, era um embaçado desigual, cheio de áreas limpas, como se alguém tivesse passado os dedos ali. Aproximei devagar. O coração parecia preso num arame farpado. E fui lendo o que estava escrito no vidro. Posso entrar? Não era minha letra. Não era marca de respiração. Era um pedido infantil. Apaguei as luzes. Me escondi no canto do quarto, atrás da cama, respirando pelo nariz para não fazer barulho. Foi quando a superfície do espelho começou a vibrar. Primeiro como se estivesse prestes a quebrar, com pequenos tremores nas bordas. Depois, as vibrações ficaram mais lentas, como uma pulsação, quase orgânicas. E então alguém do outro lado encostou a mão no vidro. A mesma mão pequena do vídeo. 5 dedos estreitos, pressionando o reflexo, deixando marcas mais claras no embaçado. Só que dessa vez, a mão empurrou. Eu vi o espelho afundando para dentro, como uma lona tocada por chuva, criando uma curvatura estranha, profunda. E de lá, uma cabeça começou a se formar na superfície, tentando atravessar. A criança. A mesma criança. Os mesmos olhos pretos que absorviam a luz como se fossem buracos. Meu corpo paralisou. Eu queria gritar, mas minha garganta era cimento fresco. O rosto dela se projetou mais, a testa passando pelo vidro como se rompesse em uma película d'água. Estava saindo. Estava saindo. E então, ela falou, mas a voz não veio do vidro. Veio de trás de mim. Você ficou me assistindo. Virei devagar, com o sangue gelando na espinha. A porta estava entreaberta. E no canto da porta, a sombra pequena. A criança não estava mais no espelho. Tinha atravessado. Ela deu um passo. Outro. Os pés não faziam barulho. O ar ficava mais pesado a cada aproximação, como se sugasse oxigênio. Quando ela levantou a cabeça para me olhar, não tinha expressão nenhuma. Nem raiva, nem dor, nem alegria. Apenas um vazio que engolia qualquer pensamento. Você abriu? Ela disse. Abri? Eu não abri nada. Eu não toquei no espelho, não cliquei em nada além de play. Mas parece que aquilo bastava. Parecia que ver, assistir, reconhecer, era o mesmo que destrancar. Ela então se aproximou do espelho novamente. Tocou o vidro com a palma. E, como se estivesse costurando o próprio reflexo, começou a puxar a si mesma de volta para dentro. Mas antes de desaparecer, virou o rosto em minha direção uma última vez. E com a ponta do dedo, escreveu no espelho.
Ainda não terminei. E sumiu para o outro lado, deixando o quarto mergulhado num silêncio ácido. Desde aquela noite, cobre todos os espelhos. Mas as superfícies continuam ficando embaçadas sozinhas. E sempre que limpo, descubro novas palavras. Abre. Olha. Vou voltar. E agora, hoje, às 3h17. Preciso de você do outro lado. Estou com medo de dormir, porque não sei qual reflexo ela vai usar da próxima vez. Janela, tela do celular, monitor, retrovisor, qualquer superfície pode ser o portal que ela queira. E, no fundo mesmo, eu sei que ela não quer só voltar. Ela quer trocar de lugar. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acredita nessas histórias de casas ativas, essas lendas que o pessoal dos fóruns americanos ama inventar. Mas, quando a imobiliária me ofereceu uma casa enorme em Huntington, West Virginia, por um preço quase simbólico, $34 mil, eu devia ter desconfiado. Preço baixo demais sempre esconde alguma coisa. E, no meu caso, escondia exatamente o que eu não queria encontrar, algo que não queria ser visto. A casa parecia normal por fora. Janelas antigas, pintura descascada, varanda rangendo. Nada que justificasse desespero. Só aquela típica residência velha que você reforma em 2 semanas. Entrei no primeiro dia com minha mochila, o celular e a arrogância de quem acha que todo medo é psicológico. O cheiro era de madeira úmida e poeira adormecida. Cada passo fazia o chão vibrar como se a casa respirasse. Mas, até aí, ok. Casas velhas fazem isso. A primeira coisa que me incomodou foi a luz. Parecia sempre mais fraca do que deveria. Cada lâmpada iluminava só metade do que deveria iluminar, como se a escuridão ali tivesse densidade, como se fosse um tecido que segurava a claridade entre os dedos. Para registrar tudo para a reforma, fiz o óbvio, tirei fotos. E foi aí que a casa começou a se revelar. A primeira foto foi da sala. No momento em que bati, na tela parecia normal. Quando fui ver na galeria, a imagem estava totalmente borrada, como se alguém tivesse passado a mão molhada sobre ela. Ah, beleza. Deve ser o foco automático. Apaguei, tirei de novo. Mesma coisa. Fui para a cozinha. Foto. Borrada. Corredor. Foto. Borrada. Não era borrado normal. Era borrado, direcionado. Sempre na mesma diagonal, sempre no exato espaço atrás de mim, como se algo passasse correndo no instante do clique. Mas eu juro, não ouvi nada, não vi nada, não senti nada. No segundo dia, a situação escalou. Estava andando pelo corredor quando meu celular vibrou sozinho. Uma notificação estranha. Nova foto salva. Mas eu não tinha tirado foto nenhuma. Quando abri a galeria, meu coração virou um bloco de gelo. A foto era de mim mesmo, parado no corredor, olhando para a câmera. Mas com o rosto totalmente apagado. Não borrado. Não distorcido. Apagado. Como se alguém tivesse passado uma borracha digital justamente na minha face. E atrás de mim, naquele borrão diagonal, dava para perceber um contorno, quase humano. Algo alto, arqueado, como se estivesse dobrando o troco para caber no corredor. Fechei a galeria tremendo. Olhei para trás. Nada. Mas a temperatura caiu como se alguém abrisse uma porta para o inverno. A partir daquele momento, a casa começou a reagir toda vez que eu tentava registrar alguma coisa. Era como se rejeitasse evidências. Tentei filmar. Tela preta. Tentei ligar a lanterna. Piscava, como se a casa soprasse as baterias. Tentei chamar amigos. Sinal morria quando eu falava casa. A sensação era a de que cada parede estava inclinando milímetros para dentro, como se a casa quisesse me engolir aos poucos. E, toda noite, eu acordava com a sensação de que alguém estava tirando fotos do meu quarto. Tudo ficava silencioso, só o clique seco de uma câmera analógica ecoando sozinho no escuro. Na noite seguinte, aconteceu o pior. Acordei suando. A luz do celular piscava como se estivesse recebendo dezenas de notificações. Quando peguei o aparelho, a galeria estava aberta sozinha. Havia 27 novas fotos. Todas tiradas enquanto eu dormia. Todas borradas no mesmo padrão diagonal. Todas com aquela sombra se aproximando, aparecendo primeiro longe, depois no pé da cama, depois atrás do travesseiro, e depois. A última foto. Meu rosto apagado. E uma mão, longa, fina, de dedos impossivelmente compridos, pousada no meu ombro enquanto eu dormia. E eu juro, a mão não era minha. Antes que eu pudesse reagir, as paredes da casa estalaram.
Um estalo longo, profundo, como se a madeira estivesse sorrindo. Foi aí que eu entendi. A casa não queria aparecer nas fotos. Porque, se aparecesse, alguém ia notar o que vive dentro dela. E esse alguém claramente não gosta de ser visto. Eu queria só levantar da cama, correr até a porta e sair daquela casa para nunca mais voltar. Mas quando as fotos apareceram sozinhas na tela, algo me travou. Não sei se foi medo, choque ou aquela sensação absurda de que, se eu me mexesse, a coisa da última imagem ia perceber. Minha respiração estava curta, fraca, como se eu tivesse acabado de correr uma maratona. Lá fora, a rua estava silenciosa demais, sem vento, sem carros, sem nada. Dentro da casa, o ar parecia vivo. Cada inspiração carregava o cheiro agridoce de algo que eu não queria identificar. A primeira coisa que pensei foi: preciso de prova. Preciso de alguém para ver isso comigo. Mas a casa parecia ouvir meus pensamentos, porque o celular apagou sozinho, esquentando na minha mão como se algo, ou alguém, estivesse drenando a bateria por dentro. Joguei o celular no chão e me levantei devagar. O corredor estava totalmente escuro, mas não era a escuridão comum. Era como se tivesse profundidade, como se cada centímetro além da porta do quarto fosse uma poça de tinta preta esperando para me engolir. Eu dei o primeiro passo. E, lá no fundo, bem no final do corredor, algo brilhou. Um ponto branco, pequeno, piscando. Como um flash de câmera. Na hora, senti o estômago afundar. Aquela coisa estava tirando fotos antes de eu chegar. Para com isso, eu sussurrei para ninguém. Mas novamente, flash. E outro. E outro. Os flashes vinham do antigo quarto de hóspedes. O mesmo quarto onde, no primeiro dia, a porta bateu sozinha sem vento. O mesmo quarto onde eu sentia cheiro de terra molhada, mesmo sem janela. Entrei no corredor. O piso estava gelado. Minha pele arrepiava como se microagulhas atravessassem meus braços. Dava para sentir a madeira vibrar embaixo de mim, como se estivesse acompanhando meus passos. Os flashes pararam no instante em que fiquei diante da porta do quarto. A maçaneta estava fria, quase congelada. Segurei, respirei fundo e empurrei. A porta abriu com um estalo lento. Lá dentro, tudo parecia exatamente como no primeiro dia. Cama empoeirada, armário fechado, cortinas rasgadas. Mas não era isso que fazia minha garganta travar. Era o cheiro. Não era poeira, nem mofo. Era o cheiro metálico e profundo de película fotográfica antiga, aquele cheiro que só câmeras velhas têm, algo entre plástico aquecido e tempo queimado. E no centro do quarto, no chão, estava uma câmera analógica. Daquelas enormes, com corpo preto e pesadíssimo. O flash ainda emitia um chiado fraco. O mais estranho? A câmera estava virada para a porta, apontada exatamente para mim. Eu não tinha posto nada ali. Aproximei devagar, sentindo a carpete Ranger como se algo rastejasse por baixo. O visor da câmera tinha um risquinho de luz piscando. Toquei nela. E a câmera disparou sozinha. Flash. A luz me cegou por meio segundo. Quando recuperei a visão, o quarto tinha mudado sutilmente. As cortinas estavam diferentes. Antes eram rasgadas. Agora pareciam enrugadas, como se alguém tivesse segurado e amassado com muita força pouco antes de eu entrar. Olhei para o visor. A foto recém-tirada se revelou lentamente. Era eu. Mas não como eu estava agora. Na imagem, eu aparecia com o ombro inclinado para trás, como se alguém estivesse segurando firme. E atrás de mim, o borrão diagonal, aquele mesmo, estava bem mais nítido. Agora tinha forma. Um torso alongado. Uma cabeça baixa, quase colada à minha nuca. E braços que terminavam em mãos com dedos tão longos que pareciam dobrar para trás. Abaixei a câmera, engasgado de pavor. Foi então que percebi. O armário estava entreaberto. 1 milímetro só. Mas era o suficiente para mostrar um pedaço de dentro, um escuro espesso, profundo, exatamente igual ao borrão que aparecia nas fotos. E, de dentro dele, veio um ruído. Uma respiração tão lenta que parecia estudada. Não tive tempo de pensar. A porta do quarto fechou com força, batendo atrás de mim. Fiquei preso. A câmera começou a disparar sozinha, repetidas vezes, iluminando o quarto num ritmo frenético. Flash. 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 Cada clarão mostrava algo mais perto. O armário abrindo. Um contorno emergindo. Um rosto, sem rosto. Corri até a porta, tentando abrir, mas a maçaneta girava em falso, como se tivesse sido arrancada por dentro. A câmera deu o último flash.
E parou. A escuridão voltou a engolir tudo. Foi então que senti uma mão pousando no meu ombro. A mesma mão da última foto. E uma voz baixa, abafada, como se falasse debaixo de água. Você não devia tentar me capturar. Agora eu quero te mostrar a foto que falta. Meu corpo travou. Eu não estava sozinho. Eu nunca estive.